Olá, UPA, mais um domingo, estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a lição 5, que trata de angústia e sofrimento. E aí uma série que eu acho fantástica, que eu acho que trata muito bem sobre essa questão de angústia e sofrimento, é o Desventuras em Série. Você já pode ter lido o livro, são 13 livros escritos aí pelo Lemon Snicket, né? E é um nome falso do autor real. E você pode ter visto também a série na Netflix, que é excelente. Uma das coisas que é interessante nas Desventuras em Série é que você estaria acompanhando a história dos três irmãos Baudelaire, e eles estão passando por uma série de provações. Eles perdem os pais, e aí eles vão morar com um tio, um suposto tio, que quer, na verdade, roubar a herança que os pais deixaram para eles. E conforme eles vão tentando se livrar desse tio, eles se envolvem cada vez mais em situações perigosas. O tio busca tirar a vida deles diversas vezes, ou sequestrá-los e por aí vai. E eles estão sempre tentando fugir desse tio, que é o Conde Olaf. E o Conde, ele... não é que ele seja muito esperto, é que as pessoas são muito burras para acreditar nas crianças, que estão sempre dizendo que aquela pessoa que está disfarçada ali de professor, de parente, de marinheiro, é na verdade o Conde tentando roubar as crianças mais uma vez. E o que vai acontecendo ao longo da série é que as coisas, por mais que pareçam ter algum sentido, pareça haver uma sociedade secreta do qual os pais deles eram parte, que se envolvia ali com um incêndio que destruiu a casa deles, por mais que as coisas pareçam fazer sentido, o sentido nunca é encontrado. E conforme a série vai passando, as crianças vão tendo que fazer escolhas morais cada vez mais complicadas. E cada vez mais você se pergunta se elas, ao tomarem essa ou aquela atitude, são tão diferentes assim daqueles que estão perseguindo elas. Isso é muito comum na nossa literatura hoje em dia, na nossa cultura pop, essa busca por sentido que vai progressivamente levando ao desespero, conforme a gente vai sentindo que o mal é inescapável. E você pode ver isso em Desventuras em Série, você pode ver isso, por exemplo, em Attack on Titans, que é um anime, você pode ver isso, por exemplo, nessa série sobre distopia, os Jogos Vorazes. Acho que aquele que a Vitória falou um dia desses, o The 100, né, que vai falar sobre um grupo de jovens que é mandado à Terra, e é uma Terra pós-apocalíptica, e muitos deles vivem ali, já que não há lei, já que não há ordem, numa total anarquia. Então, a nossa aula de hoje fala justamente sobre isso, sobre como os salmistas lidam com o problema do mal, e com o fato de que muitas vezes pessoas que são terríveis não parecem sofrer pena nenhuma, não parecem sofrer nenhum problema com o fato de que elas são muito más. A gente pode ver que o sofrimento, o mal no mundo e essa sensação de abandono cósmico, de que nós somos abandonados a um mundo que é cruel, esses sentimentos geram dúvidas que são sinceras. Porque como Deus pode ser bom, como Deus pode ser misericordioso, amoroso e haver tanto mal no mundo? Você talvez já tenha visto no Facebook, um pessoal chama de o paradoxo do Epicuro, ainda que não tenha sido de fato, não há nenhuma comprovação de fato de que tenha sido Epicuro que propôs isso. Então, para a gente lidar sobre isso, antes da gente entrar propriamente no salmista, eu queria lidar com essa ideia de como pode haver um Deus bom e ao mesmo tempo todo-poderoso e ao mesmo tempo haver mal no mundo. E aí eu queria fazer a diferença entre contradição e antinomia. O que é uma contradição? É se eu digo, essa blusa aqui é azul, e logo em seguida eu digo, essa blusa não é azul. Como que uma blusa pode ser azul e não ser azul ao mesmo tempo? Isso é uma contradição. A segunda afirmação de que a blusa não é azul contradiz a primeira, que diz que a blusa é azul. Uma antinomia é quando nós colocamos duas coisas que são aparentemente contraditórias, mas que elas não são contraditórias. Nós somente, naquele momento, não temos a capacidade de entender como essas duas coisas são possíveis. Um exemplo disso da física. A luz, se comporta como partícula e se comporta como onda durante muito tempo, até que se propusesse uma solução para isso,
as pessoas estavam buscando contradizer uma afirmação ou outra através de proposições teóricas e práticas. Mas, no final das contas, o que se mostrou é que a nossa incapacidade de entender a luz naquele momento da história não mudava o fato de que ela se comporta como partícula e se comporta como onda. Por isso, nós podemos pensar em contradições, em antinomias que estão presentes na própria palavra. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem. Nós podemos pensar na própria Trindade, é um em essência e três em pessoa. Seria uma contradição a Trindade se nós disséssemos que é um em essência e três em essência. Mas o fato de nós não compreendermos essas coisas não muda o fato de que elas são reais. Assim como o fato de você, talvez, que não teve nenhum contato com física, não entender como a luz é onda e partícula, não muda o fato de que a luz é onda, se comporta como onda e se comporta como partícula. É curioso porque a ideia é justamente essa, de que o fato de que Deus é todo-poderoso e o fato de que Deus é bom não é uma contradição quando existe mal no mundo. Nós somente não entendemos as razões pelas quais Deus permite que o mal esteja no mundo. E aí eu queria que você pensasse em algum livro que você gosta, alguma história que você gosta. Por exemplo, eu não vou dar o exemplo das Aventuras em Série, mas Percy Jackson. A gente vê ali que os semideuses em Percy Jackson passam diversas vezes por sofrimentos sem fim. Quando eles saem de uma enrascada, eles já caem direto em outra. E você, que é o leitor, pode olhar talvez para o Rick Riordan, o autor da série, e pensar, ele é um autor mau, porque ele coloca os seus personagens em situações terríveis. E até personagens que morrem durante a série, e você fica pensando isso, mas no final das contas, quando nós olhamos a história, são justamente esses momentos de tensão, esses momentos de dificuldade, que fazem com que a história seja tão bonita. E assim na literatura inteira, nós gostamos dessa tensão, do clímax das histórias. Eu já falei para vocês sobre isso antes, que eu adoro um autor chamado N.D. Wilson, que fala sobre isso num livro chamado Notas da Xícara Maluca. De alguma forma, Deus, por algum motivo que nós não entendemos, permitiu o sofrimento no mundo, e em certo sentido colocou até o seu filho nesse sofrimento. O autor da história permite que nós passemos por muitos males, e ainda assim, de alguma forma, isso torna a história tão bonita. De alguma forma, isso no final das contas vai trazer glória a Deus. Nós não sabemos os motivos do autor, mas sabemos que ele tem motivo. E nós sabemos que ele é bom, porque ele manifesta isso na sua criação, sustentando diversos seres, dando luz a homens bons e a homens maus, dando sol a homens bons e a homens maus. Não só isso, ele é bom porque ele deu o seu filho, porque o seu filho morreu no nosso lugar, porque houve alguém que era Deus encarnado, que andou entre nós num período da história, que se fez presente num local real da história e que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. A gente vai ter que sempre lidar na nossa fé com essa dificuldade. O mal existe. E nós não temos como responder adequadamente agora. É um mistério. E isso não quer dizer que a nossa fé é irracional, não é isso. Nossa fé continua sendo uma fé bastante racional, inclusive que oferece fundamentos para a racionalidade. Mas nós admitimos que a nossa capacidade humana é limitada. Nós não somos deuses. E diante do mal, muitas vezes, nós só temos como nos entregar a Deus. Essa é um pouco da resposta que Deus dá a Jó. O livro de Jó é um livro sobre o sofrimento. Boa parte do livro são discursos de Jó e seus amigos sobre por que Jó está numa situação tão terrível. Ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a sua renda e ele está doente. E a pergunta é por que Jó está passando por aquilo? E a resposta de Jó e dos seus amigos é muito parecida. Os amigos de Jó vão dizer, olha Jó,
Você está passando por isso porque você fez alguma coisa errada e Deus está te castigando. E a resposta de Jó é: não, eu quero estar diante de Deus, porque a minha vida toda eu fui justo e agora isso está acontecendo comigo. Então, se eu me apresentar diante de Deus, eu vou entender por que ele está fazendo isso comigo, porque eu sempre fui justo. Então, Jó também tem um pensamento que é muito similar aos seus amigos, de que Deus é um Deus que retribui o bom e castiga o mal. Mas no final das contas, quando Deus se manifesta a Jó, o que Deus fala a Jó é o seguinte: olha, Jó, você estava onde quando eu fiz o céu? Se você é tão inteligente, se você sabe tanto, se você se acha assim tão capaz de entender as coisas, me diz, onde você estava quando eu fiz as nuvens? Onde você estava quando eu fiz a terra? Me diz uma coisa, você que alimenta os pássaros do campo? É você que dá comida para grandes feras do campo, para os grandes animais, para o leão, para o hipopótamo, para o crocodilo. É você que faz isso? E aí a resposta de Jó é admitir a sua ignorância, de que ele falou como tolo. Quando Jó entende que a grandeza de Deus e a sua bondade permanecem apesar de tudo que estava acontecendo com Jó, ele passa a amar a Deus e a confiar em Deus, olhando para Deus como a sua própria recompensa. Ou seja, Jó entende que, ainda que ele não tenha nada, ainda que a sua saúde esteja terrível, Deus é tudo que ele precisa. E esse é o tom dos salmos que são propostos nessa lição. Nós estamos muitas vezes indignados com Deus, com a forma como Ele governa o mundo, porque nós não entendemos como tantas coisas ruins acontecem, nós não entendemos o nosso próprio sofrimento. Mas essa crítica, essa confissão de indignação vem associada a uma confissão de que nós confiamos em Deus, de que Deus é tudo o que nós precisamos. Olha o Salmo 88, eu vou ler aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Ó Senhor, meu Deus e Salvador, dia e noite, na Tua presença eu clamo a Ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro. Pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Eu estou abandonado. Olha isso, eu estou abandonado. O salmista se sentindo abandonado. Estou abandonado no meio dos mortos. Sou como soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por Ti e que não têm mais a Tua proteção. Às vezes a gente ora de uma forma tão bonitinha e tão falsa, porque o que a gente sente, na verdade, é que nós fomos abandonados por Deus. Mas porque nós achamos que nós não devemos apresentar isso em oração a Deus, a gente mente na nossa oração e agradece a Deus, quando na verdade a gente queria perguntar: por que Deus? Ele continua dizendo no Salmo 88, ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda todas as manhãs, eu oro a Ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? É interessante que essa oração é tão dura, era uma confissão de tanta necessidade, dessa sensação de abandono, mas ela começa com o salmista dizendo, ó Senhor, meu Deus e Salvador. Ele não tem para onde ir, ele não tem para onde fugir do fato de que ele reconhece a sua necessidade de Deus, de que ele reconhece que Deus é tudo o que ele precisa e de que Deus é real. Nós nos evangelhos vemos a história de um homem que chega a Jesus e pede para que Jesus cure o seu filho. E Jesus diz que se ele cresce, seria possível. E aí o homem responde de forma, e eu faço essa oração constantemente, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Isso é incrível, esse homem está dizendo que crê e ao mesmo tempo está pedindo ajuda porque ele tem dificuldade em crer. Então, eu convido você a fazer essa oração, a falar o que está no seu coração nesse momento de pandemia, que você pode estar se sentindo angustiado com o que está acontecendo, se perguntando por que Deus está fazendo isso, por que está acontecendo tudo isso com o mundo, se perguntando por que coisas aconteceram na sua família, se você teve a família afetada pelo Covid, se perguntando sobre o fato de que você está em casa, pirando com o EAD da sua escola. E no final das contas, apesar de tudo isso, dizer, Deus, me ajuda.
porque eu não sei como responder essas coisas. E não é só a insatisfação com as situações da vida, mas é a satisfação também com a injustiça do mundo. Olha o que o Salmo 73 vai dizer. O salmista está indignado nesse salmo por causa dos homens maus. E ele diz, começa o salmo dizendo, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Existe no nosso mundo, na nossa cultura, constantemente essa ideia de retribuição. Então, a gente fala do karma, a gente fala da lei da semeadura, e a gente vai dizer o tempo todo, não, se você fizer algo mal, um dia isso volta para você. Só que muitas vezes, quando a gente olha a realidade, a gente vê diversas pessoas que vivem uma vida maravilhosa, às custas do mal que elas fazem. A gente pode pensar em um bom número de políticos do nosso país que vivem muito bem, apesar de terem roubado muito dinheiro, que passam por penas que são ali quase irrisórias quando são pegos. E nós podemos pensar em diversas outras pessoas que cometem muito mal e que vivem muito bem. E é exatamente essa sensação que o salmista expressa. E a questão é, se essas pessoas fazem tanto mal e vivem muito bem, por que eu me esforço tanto para fazer o bem, muitas vezes ao custo do meu próprio conforto, das minhas próprias necessidades? E o salmista continua dizendo assim, certamente me foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele faz uma pausa e diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Ele vai dizer ali que os ímpios estão em lugares escorregadios, ou seja, que isso dura somente um momento. No final das contas, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus, quer nessa vida, quer na futura. E ele diz, a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ou seja, ainda que os ímpios se deem muito bem, ainda que você possa viver uma vida muito confortável, à custa do sofrimento dos outros, à custa de grandes maldades, Deus é tudo que você precisa nessa vida. Deus é tudo que eu preciso nessa vida. Mas o que é impressionante nesse salmo é que o salmista não esconde os seus maus pensamentos e nem as suas dúvidas sobre a justiça de Deus ou sobre o próprio Deus. Ele lamenta, ele se indigna, ele vocifera, mas ele faz tudo isso porque ele ama a Deus. E por amar a Deus, por não ter para onde ir, por não conseguir abandonar sua necessidade de Deus, ele se apega a Deus e abre o coração. A gente precisa entender que Deus não fica surpreso com os nossos pensamentos. A gente não pega Deus desprevenido, como se ele não soubesse que é isso que está no nosso coração, como se ele não tivesse tido outros servos na sua palavra mesmo, que se indignaram como nós se indignamos naquele momento. É através do lamento, ou seja, dessa expressão de indignação com Deus, da confissão de nossos corações indignados, que nós passamos a ser consolados pelo Espírito Santo. Jó ora a Deus intensamente e Deus se manifesta a Jó. E Jó passa a conhecer Deus de uma forma que ele não conhecia. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. O sentimento de abandono, ele precisa ser confessado a Deus, porque senão ele vai se tornar apostasia, ou seja, abandono da fé. E para o Lewis isso era tão importante que ele escreveu um livro, quando perdeu a sua esposa, chamado Anatomia de um Luto em Observação, ou Anatomia de uma Dor. A esposa do Lewis, ele casou com ela logo depois que ela descobriu que tinha um câncer que não tinha cura na época. E após descobrir essa doença terminal, e após ela morrer, ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, volte-se para Deus quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio.
Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. É irracional acreditar num Deus ruim? Ao menos num Deus tão mau como se fosse um sádico cósmico, o idiota mal intencionado? Por que ocupo minha mente com tamanhas imundícies e disparates? Será que tenho esperanças de que, se o sentimento se disfarçar de pensamento, sentirei menos? Será que não seriam todos estes apontamentos agonias mentais insensatas de um homem que não aceita o fato de não haver nada que possamos fazer com o sofrimento, exceto padecê-lo? Eu acho incrível a sinceridade do Lewis dizendo isso. O tempo de sofrimento é muitas vezes como um momento de desastre de um filme, de terror, onde tudo dá errado. Aquele momento do filme onde nada dá certo, onde o protagonista é abandonado pelos seus amigos, onde ele perde um momento importante, onde ele se vê sem forças, onde ele pensa em voltar para casa. Até que uma coisa acontece que muda tudo na direção do final feliz do filme. Mas talvez isso não aconteça na vida da forma total. Talvez a gente permaneça recebendo apenas o consolo de Deus e a situação não mude e as coisas sejam ruins. Mas nós certamente esperamos algo melhor para a eternidade. Nós certamente esperamos que essa vida, o sofrimento dessa vida, não é o fim. E nós temos exemplo disso nas Escrituras. Você olha para Jó. Jó não passa a crer mais em Deus depois que ele tem a sua sorte restaurada. Ou seja, depois de perder tudo, depois que perdendo tudo, ele recebe muito mais do que ele tinha antes. Ele crê antes disso. E é socorrido por Deus. E tem um final, digamos assim, feliz. Mas não é o caso de Jeremias. O profeta Jeremias prega a palavra, é perseguido por isso, é preso num poço. Ele escreve um livro chamado Lamentações, porque ele vê o sofrimento do seu povo, vê Jerusalém saqueada, destruída, abandonada. E ele não vê o bem. Ele morre. Em certo sentido, ele não tem um final feliz. Mas no final das contas, porque Deus era tudo que Jeremias precisava, e porque essa vida não é o fim, e porque nós não vivemos somente para essa vida, o final de Jeremias é um final maravilhoso. Ele é chamado de um profeta chorão, mas ele continua sendo um servo de Deus. O mesmo caso ocorre com Jesus. Ou melhor, Judas e Pedro no que se referem a traírem a Jesus. Ambos traíram e negaram a Jesus. Mas Pedro não tinha para onde ir. Pedro não podia viver com as 30 moedas. E Pedro não podia se suicidar porque ele queria pelo menos viver à margem de Deus, à margem de Cristo, na periferia da presença de Deus, do que ficar sem Ele. E Deus sendo bom, misericordioso, Jesus sendo esse homem, Deus incrível, Ele perdoa, transforma e abraça Pedro. Por último, quando a gente lamenta em oração, quando a gente expressa a nossa insatisfação em oração, confessando que apesar de tudo isso, Deus é o nosso Deus, nós somos como Jesus, que na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus entende o nosso sofrimento porque ele passou pelo maior de todos os sofrimentos, no nosso lugar. Então, aprenda a colocar a sua indignação, a sensação de abandono, de tristeza, de sofrimento diante de Deus, porque Ele é o consolo que nós precisamos. Um abraço.